Bom, hoje vamos falar então sobre investimentos. Vai ser um bate-papo, tá? Não falarei sozinha, porque eu não gosto de me sentir sozinha, falar sozinha, tá? Eu gosto de companhia. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu primeiro queria saber, assim, se vocês já ouviram falar sobre investimentos, se vocês sabem o que é investimentos. Alguém conhece, já ouviu falar? O que que ouviu falar? Não, não conheço, não ouvi falar, não tenho essa mentalidade assim nunca tive de procurar saber, de ver, de investir. Uhum, Eu conheço um pouco, já assisti alguns conteúdos sobre, então tenho um pouquinho de conhecimento do que fala de CDB, se não me engano, fundo imobiliário, esse tipo de coisa, tesouro direto, Selic, tipo assim, bem raso, mas conheço um pouco sobre. Mas assim, uhum. comecei realmente a me aventurar um pouquinho mais esse ano, na verdade, né? De investir. Beleza. Uhum. Bom, hoje a gente vai falar então, né, sobre o primeiro conceito de investimentos, o que é investimentos, qual a importância dele, o porquê que a gente deve investir. E esse deve é realmente não, é quase um dever, de fato, quase uma obrigação, tá? E vocês vão entender o porquê. É a única coisa assim que a gente fala, você tem que investir. De resto, não. Alguns mitos também que são falados, que vocês podem ter ouvido também. Como começar a investir e como manter a constância nos investimentos. E aí, no final, ou durante também, caso tenham dúvidas, podem me interromper, por favor. Então, primeiro, porque que é importante, né? O que é o investimento e por que a gente deve investir, né? Qual que é a importância, de fato, em ter o investimento em nossa vida. Deixa eu ver aqui para baixo, depois eu leio. Bom, primeiro que o investimento é qualquer valor capaz de gerar lucro, seja em curto, médio ou longo prazo. Por que lucro? Porque, primeiro, que a gente sempre quer ganhar, né? A gente sempre quer ter algo ali, algum retorno. Vocês já ouviram a expressão, né? Lucro vezes versus, né, investimentos? É justamente isso, né? A gente investe para ter um retorno daquilo. E o investimento nada mais é do que os juros que o seu próprio dinheiro pode gerar. Sabe, os juros de cartão de crédito, os juros de conta bancária. Esses juros vai para a própria instituição. E nos investimentos não é diferente. Esses juros do nosso próprio dinheiro vai para nós mesmos. Por isso é importante, né, a gente manter ali algum tipo de investimento. E investimento é diferente de poupança, e eu vou falar mais para frente o porquê. E a importância, né, da gente investir, primeiro, para dar estabilidade. Antigamente, né, tinha muitos conceitos que a gente falava, né, de, eu quero o emprego dos sonhos, eu quero um emprego que vai te dar mais dinheiro. Principalmente nas áreas, né, direito, medicina, engenharia. Antigamente tinha muito esse conceito. E hoje em dia algumas pessoas ainda têm, porém, com a pandemia e a mudança do mercado financeiro, a gente viu que esse conceito, essa mentalidade cai por terra, né? Porque muitas pessoas que têm até muito dinheiro, uma condição de vida mais alta, hoje em dia não têm condições, não têm educação financeira para gerir aquele dinheiro que recebe. Então ela tem a seguridade financeira, ela tem a estabilidade, a liberdade dela, porém não sabe gerir ao certo. Então, você ser concursado não significa, digamos, que você vai ter garantia para a vida inteira, né? Você tem ali o dinheiro, mas se você não sabe gerir, é igual ganhar na Mega Sena, né? Você ganha 100 milhões de reais. Se você não fazer a boa gestão desses 100 milhões, esquece. Você tá, né, pobre da noite para o dia, que é o que muito acontece. Então, primeiro, investimento traz estabilidade,
Segurança, porque você sabe que suas contas vão estar em dia, vão estar pagas, nunca vai, não que nunca, né, mas não vai te faltar dinheiro. Conforto, de você poder dar uma condição melhor para você mesmo, para sua família, né, para o seu marido, esposa, seus filhos. Liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de local, liberdade financeira. São os 3 tipos, assim, de liberdade maiores que a gente fala quando vem a palavra investimentos, né. Liberdade geográfica, que é de local, você trabalhar de onde você quiser, sem se preocupar com o dinheiro, o custo daquilo. Liberdade de tempo, você trabalhar na sua hora, no seu tempo, no seu dia, no melhor momento que fique melhor para você. E liberdade financeira, é literalmente você não se preocupar com o valor, o preço daquilo ali. Eu não falei no começo da apresentação, mas caso vocês tenham papel e caneta, quiserem anotar, fiquem à vontade, tá bom? Anotando. Maravilha. Essa liberdade de tempo e liberdade financeira é algo muito, não vou falar que é difícil, né, mas que trabalhando, assim, às vezes às 8 horas de jornada, a gente acaba não priorizando, dando valor, ou a gente quer, mas não consegue, né. Então é algo que as pessoas buscam muito, mas não, na prática mesmo, não conseguem pensar igual vocês estão pensando aqui no desafio, elas não conseguem pensar no dia a dia a estratégia, o passo a passo para conseguir alcançar isso, tá. Então por isso que é importante sempre ter um planejamento. E consequentemente a saúde, né, investimentos é bom você ter, porque vai impactar na sua saúde. Que saúde, Paty? A saúde mental. Porque principalmente, se você tem dívidas, querendo ou não, causa um certo desconforto, uma certa preocupação, principalmente se o nome está bloqueado nos órgãos, então você afeta a sua saúde mental. A saúde física, porque se você não tem dinheiro, você passa mal, ou você vai, aqui no Brasil nós ainda temos o SUS, Estados Unidos e outros países não têm rede pública de saúde, desse tipo de atendimento. Então, obrigatoriamente, ou a pessoa tem o dinheiro para desembolsar para cuidar da saúde, ou ela não tem. Então, a saúde física que impacta também no caso de remédios, né. Então, se você não tem um investimento, não tem uma reserva de prevenção ali para esses tipos de emergência, você acaba realmente se endividando ou dependendo de alguém, né, para te ajudar. Então, a importância de você ter investimentos, que inclui já a reserva de prevenção, principalmente, é justamente para você ter isso aqui, esses 5 pilares na sua vida. Quando você tem isso, aí você pode falar que você tem, não uma vida perfeita, porque os problemas vão surgir, e ainda bem, porque se não tiver problema, a gente não se desafiar, a gente não evolui, mas, você tem uma tranquilidade mental até para seguir, né, com a sua vida e os seus objetivos. A gente se motiva ainda mais para conquistar os nossos objetivos. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vou seguir. Trouxe aqui para vocês alguns termos que um pouquinho, que podem ser úteis e talvez vocês já ouviram falar em algum desses. Não, espera aí. Pronto. Talvez vocês já ouviram falar em algum desses termos. Carteira de investimentos. Primeiro, é o local onde ficam os investimentos. Nossa, aqui tá errado. E faz a gestão deles. Ou seja, o local onde vocês depositam o dinheiro de vocês e vocês sabem que vai gerar uns juros em cima disso, tá? Isso é chamado de carteira de investimentos. Assim como a gente tem a carteira de dinheiro, que é o dinheiro físico, tem a carteira de investimentos. Rentabilidade. Quanto de juros irá render?
Esses dois aqui, rentabilidade e liquidez, é importante, caso queiram anotar, é muito importante porque isso aqui vocês vão ver a vida inteira, tá? Então, qualquer tipo de investimentos, vocês vão ter que entender isso, gravar esse conceito. Rentabilidade é o quanto de juros que vai render para vocês, o quanto de retorno vocês vão ter sobre aquele tipo de título, né, de investimento. Liquidez, quando eu posso realizar o saque, quando eu posso sacar, tá? Liquidez, liquidez diária, liquidez daqui 6 meses, liquidez, enfim, 2027, isso é a liquidez, é o vencimento ali daquele título, daquele investimento. CDB, não é Selic. Acho que é CDI, certo? Fundo de investimento, CDI e CDB, sempre tem um prazo de validade. E eles são chamados de títulos, tá? Todo tipo de investimento que vocês ouvirem são títulos. É o termo técnico quando falam sobre investimentos. Ô, Paty, tem o LCI também, né? Isso, exatamente. LCI, A gente vai falar né? ali mais para frente das rendas fixas. Isso. Olha a festa da Aline. E taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica para todos os juros. Tá? Ignorem os erros de português, tá, gente? Antes de mandar para vocês, a gente vai fazer a correção. Mas a taxa Selic é a taxa mãe. Ou seja, tudo que vocês pagam tem uma taxa. E que taxa é essa? É com base sempre na Selic. Tá? É a taxa mãe de todos os juros. Por que tem juros? Porque o mercado precisa girar. A gente precisa ter lucro sobre aquele investimento. Então, por isso, nós temos juros. E o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Quando vocês investem através de bancos ou corretoras de investimento, vocês têm garantia, desde que a corretora ou o banco seja regulamentado no Banco Central. O que é o Banco Central? É o banco pai. Eu chamo de banco pai de todos os bancos, de todo o orçamento monetário do país, é o banco ali, é o Banco Central do Brasil, é o BC. E, enfim, e eles que dão essa garantia, né, de até 250 mil por CPF. E caso vocês, por exemplo, o banco venha a quebrar ou acontecer de você não perder o dinheiro, mas acontecer alguma coisa com o seu investimento, você pode acionar essa garantia, que é o FGC, para cobrir o valor que você já tinha investido ali. Por isso é importante, antes de escolher um local que vocês vão investir, verificar no Banco Central se tem regulamentação. Seguindo aqui, chegou na parte que vocês citaram, os tipos de investimento. Ai não, celular. Alguma dúvida até aqui? Não. Tranquilo, Paty. Primeiros tipos de investimento. Nós temos renda fixa. É a mais segura, tá? É a que tem mais segurança para vocês quando estão iniciando. É do tipo, não quero perder, né? Não quero perder dinheiro. Então, digamos que é a mais segura. A renda passiva, a renda extra e tem a renda variável, que não está aqui no quadro, tá? Mas que vou explicar a diferença de cada uma delas. Primeiro, a renda fixa, como dito anteriormente, é uma renda mais segura. Tem os exemplos de CDB, tem os exemplos de CDI, tem o Tesouro Selic, são rendas basicamente do Estado, em que, por conta disso, digamos que tem essa tal segurança, essa certa segurança, tá? Eu não digo que é uma segurança 100%, porque não existe nenhum investimento 100% seguro.
Tudo varia conforme o período, a época que vocês estão investindo. Então, não existe rendimento, investimento seguro, 100% seguro. Mas tem alguns que podem gerar algo mais, um conforto maior, digamos assim. Sobre a renda fixa ainda, eu vi que vocês fizeram um desafio de hoje, vocês já investem, né? Geralmente vocês colocam ali nas caixinhas do banco, né? Do Bank, Inter, enfim. É um tipo de investimento, tá? Então, CDB e CDI são renda fixa. Então, geralmente, quando a gente investe em renda fixa, a gente não busca lucro, tá? Tenham isso em mente. Se vocês querem lucro, vou ficar milionário com renda fixa? Não. Não vai dar lucro, tá? Renda fixa é criado justamente para dar segurança, tá? Segurança de não perder aquele dinheiro. Entre poupança e banco, né, e renda fixa, opte sempre pela renda fixa, justamente por essa questão de segurança, e a renda fixa dá um pouco mais de rentabilidade do que a poupança em si. A diferença é que, por exemplo, a renda fixa, diariamente os seus juros já vão contando. Você deixa o dinheiro ali, por exemplo, R$10, então diariamente já vai gerando juros em cima daqueles R$10 a partir de amanhã. Na poupança, você coloca o dinheiro ali, ele só vai gerar juros a partir de 30 dias após a data de hoje que eu investi na poupança. Então, é que nem o Nubank. O Nubank é assim também. Ele entrou na mesma regra, digamos assim, da poupança. Você põe o seu dinheiro ali, mas tem que esperar 30 dias para ele começar a render. Então, vai render o quê? 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, tá? Então, é um valor baixo, sim, justamente para dar essa segurança, mas não é algo que vocês vão tirar lucro daquilo, tá bom? Por isso é indicado para fazer a reserva de emergência. Uma pela liquidez diária, vocês conseguem sacar rapidamente, e outra justamente por essa segurança, tá? Não corre o risco de perder o dinheiro. A renda passiva é basicamente os investimentos, né? É aquela renda em que vocês não demandam o tempo de vocês, a presença de vocês. Então, por exemplo, uns investimentos, né? Então, esse exemplo de agora. Deixei R$10 lá na conta, ele vai gerando, né, os juros para mim, e sem eu precisar estar ali todo dia investindo, se eu precisar estar ali todo dia olhando ou trabalhando. Então, isso é um tipo de renda passiva. Eu estou dormindo e tem lucro entrando na minha conta. Estou fazendo dinheiro mesmo dormindo. Ou um aluguel, né, Paty? Um investimento de aluguel, né? Talvez você tenha uma sala de consultório, algo do tipo. É uma renda passiva. É algo que você investiu para te gerar lucro, né? Para fazer dinheiro ao decorrer dos anos, né? Um aluguel é um exemplo muito claro, né? Ou até mesmo o aluguel de um rancho, o aluguel de uma casa, é tudo de materiais, né, questão, instrumentos também. Isso, uma locação de um carro que seja uma renda passiva. Eu não sei se vocês viram, mas tem aluguel agora de celular. Vocês chegaram a ver isso? Não. Eu vi. Gente, o pessoal tá alugando tudo. Tudo. Tá alugando um celular, daqui a pouco vai alugar até sei lá o quê. Roupa, vai alugar tudo. Bom, roupa já alugam, né? Roupa já alugam, né? Sim. Roupa já alugam, então estão alugando tudo. Tudo é motivo de renda hoje. Então, é uma renda justamente passiva para você ter um retorno ali sem demandar do seu tempo. Por exemplo, algo que você não está usando, vou alugar aqui. Pronto, já entra uma renda para você. A renda extra é a renda a mais da sua renda principal. Por exemplo, você tem a sua profissão, o seu trabalho. Essa é a sua renda principal, sua fonte de renda principal. Se você perde o trabalho hoje, o que eu faço? Eu vou para a renda extra. Aí eu tenho já a renda extra que vai juntando, né, com a minha renda principal para dar o quê? Mais segurança,
mais liberdade. Quando tem dívidas, isso ajuda a chegar mais rápido a quitar as dívidas ou outros objetivos, né? Então, você fazendo rendas extras, auxilia na rapidez de você realizar aquele objetivo que você quer, tá? E a renda variável, tá? Não tá aqui no slide, mas tem a renda variável, que é a renda muito falada, né? Quando se fala em investimentos, todo mundo fala de renda fixa e renda variável, mas que é uma área muito delicada, tá? A gente não indica vocês a começarem hoje na renda variável sem conhecimento, porque precisa estudar o mercado, tá? Eu tenho, a Aline uma vez citou assim, eu tenho a formação, eu sei lidar no mercado de renda variável, de investimentos, mas você precisa analisar vários pontos ali da empresa para, de fato, saber a saúde daquela empresa. Então, por exemplo, quando você chega num médico, você fala, estou com, sei lá, com uma gripe. Aí o médico vai falar, tá, quais os sintomas você teve? Há quanto tempo você teve? Né? Ele vai investigar, vai questionar para realmente entender de fato os seus sintomas, se é uma gripe, se é alguma outra coisa, antes de realmente te medicar. Porque às vezes pode ser uma gripe, mas já pode ter acontecido anteriormente, né? Pode ser por N motivos, então você chega com um problema, mas você precisa identificar de fato de onde gerou esse problema. Então, com os investimentos não é diferente, principalmente de renda variável, onde você tem um risco maior de perda do seu dinheiro, tá? Você tem um retorno? Sim. O retorno pode ser alto? Pode. Você fica milionário em renda variável? Fica. Mas precisa entender de fato o mercado. Então, não arrisquem sem conhecimento prévio ou alguém realmente da área que tenha esse estudo. E por que que eu falei, né, citei o exemplo da saúde? Porque no investimento de renda variável, você precisa estudar a saúde da empresa, tá? Você precisa fazer, isso é chamado de, é que eu lembro o nome? Análise fundamentalista. Você precisa entender a saúde da empresa. Então, verificar índices, verificar quedas, baixas, quantos anos a empresa está tendo lucro, quantos anos ela está tendo queda, se tem potencial de crescimento ou não, tá? Então, é igual eu falo na medicina, né, que é o tuts-tuts do coraçãozinho, quando tem no monitor, assim, que a gente vê. Então, é o tuts-tuts do seu dinheiro, tá? Então, tem que entender para não correr esse risco. Bom, indicado também vocês irem para a renda variável, tá? Mas quando finalizarem a reserva de emergência de vocês, que é na renda fixa. Não atropelem etapas, tá? Muita gente atropela etapas, quer muito dinheiro rápido, quer o retorno, quer o lucro, porque a gente está numa sociedade, num período, né, assim, acho que desde sempre, mas cada vez mais imediatista, eu preciso das coisas para ontem, rápido, não tenho tempo, igual celular, né, Instagram, é tempo de tela, você vai passando, é coisa rápida, informação rápida. Então, assim, as pessoas querem o lucro, mas não querem o processo, não querem encarar o processo, né, de fato, de investir, de ter a reserva ali. Podem intercalar entre os dois, tá? Renda fixa, estou investindo, renda variável, estou investindo. Mas não parem, né, da renda fixa para a renda variável. Sempre mantenham os dois. Alguma dúvida? Curiosidade? Tá. Então, Lucy. Eu queria perguntar uma coisa, Paty, na verdade. Você comentou que estudou, você tem feito esse tipo de investimento ou ainda não? É curioso, mais curiosidade, algo mais pessoal, se não quiser abrir, mas... Não, imagina. É uma dúvida comum mesmo. Eu invisto desde 2018 na renda fixa. Tá? Eu invisto desde 2018, fiz já várias diversificações da minha carteira, porque na renda fixa você consegue
assim, definir para vários objetivos de curto, médio e longo prazo na renda fixa. Então, lá eu já invisto desde 2018. A formação de renda variável eu finalizei no ano passado, começo do ano passado, mas não comecei a aplicar. Tá, não vou ser hipócrita para vocês, falar: "Não, ela já investe, já", não. Eu não comecei a aplicar justamente para mim me dedicar ao tempo, porque para você analisar uma empresa, você fazer a análise fundamentalista da empresa, demanda um certo tempo, e o mercado é de altos e baixos, cada dia oscila os juros daquela empresa, o retorno. Então, é que nem aqueles day trades, sabe, que fica ali na tela do computador vendo índice, vendo não sei o quê, não sei o que lá. Não é literalmente o que eu quero fazer, não é a área que eu quero, mas eu sei que ainda assim precisa, ter esse tempo, tá. Então, eu como não consegui ter esse tempo, que eu estava me dedicando também a outra empresa, né, trabalhando durante o dia em outra empresa, e à noite com a parte de finanças, então eu não consegui, gerenciar o tempo ainda para começar de fato a aplicar na renda variável. Mas é um objetivo nesse ano, até maio, eu já vou estar começando. Já tenho a reserva ali, separada para investir já na renda variável, e aí eu consigo ir dando esses feedbacks também para vocês de como está sendo, como está indo, e dando esse retorno mesmo. Mas é a formação, né, que eu já sei investigar como está a empresa, Disney, por exemplo, e tudo mais. Ô, Paty, uma Poder experiência só que eu dou, eu fiz um investimento, né, uhum, na Petrobras. Então, eu acredito que ela entra aí na renda variável, né? uhum, É um investimento, foi um investimento baixo, né? Eu apliquei na época R$ 200, e após um ano e pouco, 2 anos, eu consegui 300 e algum, 300 e pouco. Resumindo, eu tive R$ 100 de lucros. Então, esse ano, muito aliás, esse rápido. mês que passou, em janeiro mesmo, eu fiz o resgate dos 200 Presente? e tantos. Não, porque Uhum. rendeu 300 e alguma coisa. É, você está com um E pouquinho aí eu menos. fiz o resgate de 200 e pouco. E aí eu deixei 200, eu deixei 100 ainda aplicado. Uhum. E de um mês para o outro, que eu já tirei o rendimento que me teve, já rendeu R$ 7 de juro, de janeiro para fevereiro. Então, é uma coisa que eu acompanho o mercado e tudo, essa renda, né, variável. Na mesma hora que eu estou positivo, eu estou negativa, mas nunca sai, teoricamente, do dinheiro que eu investi, né? Então, é uma experiência super interessante, bacana, e que eu acho que vale a pena a gente tentar, nem que se for R$ 50, R$ 100 investido, mas é válido para você acompanhar a oscilação do mercado financeiro, né? E tem a parte também, Paty, da criptomoedas, né? Que muita gente tem essa dúvida da parte da criptomoedas, e muita gente quer investir na criptomoedas, e principalmente agora que o Trump criou a sua própria moeda digital, né, a criptomoeda dele. Então, assim, eu acho a criptomoeda no Brasil hoje, ela não é regulamentada. Quem quer investir na criptomoeda vai investir, vai ter um risco muito grande, é um risco altíssimo de perda financeira. Por quê? Primeiro, não é um dinheiro regulamentado no Brasil, e segundo, a criptomoeda, ela é algo que, para você investir, você tem que ter um financeiro muito grande para você falar assim, não, eu vou investir uma parte do meu financeiro nela para mim acompanhar a elevação.
É exatamente isso. A criptomoeda, ela é uma renda de alto risco, né, digamos assim. É que nem ouro. Ouro, você também consegue ter ouro na sua carteira de investimentos. Ouro, criptomoeda, que, né, são os bitcoins. O que é isso, né? São moedas digitais que trazem um retorno para você. É quando você diversifica. O que é diversificar a carteira? É você ter vários tipos de investimento no rol dos seus investimentos, né, na sua carteira de investimentos. Por isso se chama de diversificação, você ter diversos setores ali. Por exemplo, você investe em setor bancário, setor varejista, enfim, cultural. Então, é você mudar o tipo, né, a área ali dos seus investimentos. Então, você pode ter a criptomoeda, o ouro também. O ouro é algo, como a gente já sabe, né, meio limitado, né? Tem o ouro tangível, né? Porém, a gente sabe que o valor é mais caro, mas por essa segurança que se criou o ouro em investimentos. Então, você consegue ter ouro na sua vida através dos seus investimentos. Para isso, existe uma corretora, por exemplo, a Binance, que é a corretora onde se investe ouro e criptomoedas, né? Elas são corretoras estrangeiras e que você consegue fazer essa diversificação, nem que seja um ali do seu dinheiro você consegue investir. Mas lembrando, um ponto importante, acho que muitos não citam, é que quando você, a Aline até consegue citar melhor, né, falar melhor sobre, mas quando você investe em renda variável, principalmente, você precisa declarar no seu imposto de renda, tá? Por quê? Porque vai gerar um lucro ali. Independente do valor que seja, precisa estar no imposto de renda, tá? 10 centavos, R$ 1 investido, precisa declarar. Ah, vai dar grandes problemas? Não naquele momento, mas pode ser que sim, porque como é renda variável, se, por exemplo, ele tem um lucro muito alto naquele ano e você nem sabe, tipo, você deixou o dinheiro lá e ficou, a Receita Federal consegue identificar e vem atrás. Diferente da renda fixa, porque a renda fixa não é para gerar lucro, né? Então é uma renda que você pode ter ali, tanto que tem em bancos, CDB, CDI, que não necessariamente você precisa declarar no imposto de renda. Tá bom? Sim, e a renda variável, igual você está comentando, Paty, é automático do próprio banco ela já fazer o desconto do imposto de renda. Porém, você tem que declarar no decorrer do ano. Por quê? Talvez aqueles descontos que foi em decorrer de 12 meses pode ter sido a menor. Então, na época de declarar, talvez você tenha que pagar uma diferença para o governo porque foi descontada menor. E contrapartida pode ser que você, né, pagou a mais e é onde se tem a restituição no imposto de renda, né, no imposto de renda. Então, é muito variável, né? Você não pode, você tem que pegar e na época do imposto de renda, você tem que colocar tudo lá no imposto de renda justamente para analisar todos esses pontos. Porque talvez você tenha dinheiro a receber ou você tem imposto a pagar. Né? Por isso que é restituição de imposto de renda ou imposto a pagar. É justamente por esses detalhes. Ou é um imposto que você já paga todo ano, e no final de tudo você pagou a menor, então você tem que pagar uma diferença para o governo no próximo ano, ou contrapartida você pagou a maior e o governo tem que te restituir o valor que você pagou a mais durante 12 meses. Exatamente. Por isso que ali na planilha, que vocês fizeram o orçamento de vocês, é importante criar um tópico, um título, uma categoria, investimentos, tá? Porque daí, mensalmente ou semanalmente, conforme vocês, né, escolherem, investir, vocês conseguem ir anotando e fazendo esse controle. Tá? É importante ter esse controle de ou o valor que vocês investiram
ou o valor que rendeu naquele mês, tá? E quanto vai rendendo. Seguindo aqui, alguns mitos, algumas mitos, né, crenças limitantes ali sobre investimentos. Talvez vocês podem ter ouvido falar. Então, por exemplo, investimentos é só para quem tem muito dinheiro. Investimentos, eu vou perder dinheiro, né, se eu fazer investimentos. Poupar e investir é a mesma coisa. Sou velho ou novo para começar. Há investimentos totalmente seguros no mercado. Vocês já ouviram falar de algum desses? Ou algum outro? Lembra? Já alguns desses já ouvi e acho que nada muito diferente, mas é isso aí. Para quem tem muito dinheiro, vai perder dinheiro, ou aquela famosa, não, isso aí é mentira, sabe? Isso não existe. Uhum, Ou é muito difícil, né? Falar, não, é muito difícil. Já verdade. viu essa tipo de expressão? Uhum. E é comum a gente ouvir, né, o pessoal falar justamente pela cultura, né, a educação financeira de cada um e o processo de cada um também de entendimento. Mas eu falo que a gente consegue atingir os objetivos que a gente quer com base no conhecimento que a gente tem. Então, se eu tenho conhecimento, eu consigo avançar, né, eu consigo dar o próximo passo. Então a gente tem os resultados na medida de conhecimento que a gente tem e pratica, né, porque conhecimento sem ação, eu falo que gera obesidade mental. Você só acumula conhecimento, mas se você não pratica para ter retorno, não adianta o investimento que você fez. Então, investimentos é só para quem tem muito dinheiro. Hoje não, né, a gente sabe que tem investimentos a partir de R$1. Por exemplo, na caixinha mesmo, né, dos próprios bancos, são investimentos a partir de R$1 ou até menos. Vou perder dinheiro. Não, você não vai perder dinheiro se você investir, por exemplo, em renda fixa, você não perde dinheiro, tá? Então já é um outro mito que as pessoas falam, e você não perde dinheiro se você, é o que eu falei, ter o conhecimento para aplicar na renda variável. A Aline mesmo falou, né, citou o exemplo dela, que em 1 ano conseguiu R$100 de retorno. Isso em renda fixa não gera tanto assim. Por quê? Porque, obviamente, é um juros mais baixo, um retorno mais baixo. Mas você pode ter o lucro quanto você pode ter a perda. E poupar e investir é a mesma coisa. Esse aqui, muita gente até hoje confunde muito, mesmo pessoas que têm educação financeira confundem muito, tá? Então é comum vocês ouvirem a pessoa, vou poupar dinheiro, ou vou investir dinheiro. Poupar é o quê? Lembra muito, principalmente, a poupança, né. Então é você guardar o dinheiro. Vou poupar aqui, vou juntar. Sabe aquela coisa de avó, né, antigamente, pega o dinheirinho, põe embaixo do travesseiro, ou põe o dinheirinho, põe num cofrinho. Eu fui educada assim. Eu tenho um cofrinho até hoje, porque eu guardei de lembrança, né, foi o início da minha trajetória financeira. Eu pegava a moedinha que eu guardava e colocava ali no cofrinho. Chegava o fim do mês, já ia eu lá: "Ai, deixa eu ver quanto rendeu". Então, isso é poupar. E o dinheiro físico, querendo ou não gera os juros, né, você perde o dinheiro físico por conta disso, ele perde o valor. Porque quando está em banco digital, por exemplo, e o ganho, né, a importância de você investir é justamente isso, o seu dinheiro vai tendo valor. O mercado vai aumentando a inflação, né, os juros vão aumentando e o seu dinheiro no banco vai acompanhando o aumento. Você não perde ele. Então, por exemplo, você aplica, sei lá, R$10 ali, seus R$10 pode se transformar em 11, pode se transformar em 12, mas se você tem o dinheiro físico dos R$10, ele vai ficar só nos R$10. O dinheiro já está em R$12, mas o seu físico aqui perdeu o valor, está só em 10, você está perdendo. Então, por isso a importância de você estar com o dinheiro investido, para acompanhar essa inflação, oscilação do mercado financeiro. Então, poupar é você só guardar o dinheiro, e investir é justamente isso, é você dar valor ao seu dinheiro, o dinheiro que você recebe, tá? Sou velho ou novo para começar?
E independente disso, não tem idade para isso, porque todo mundo tem condições de aprender sobre investimentos, aprender sobre educação financeira. Inclusive, ela não conseguiu entrar hoje, mas tem a dona Dirce que está participando do desafio lá com vocês. É uma senhorinha, assim, ela já me permitiu, tá, divulgar ela, então tem 59 anos de idade, super esforçada, tá fazendo os desafios também junto com vocês. Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas e me inspiro na trajetória de cada um de vocês. Então você vê que, independente da idade, ela tá ali se esforçando, fazendo, né, no papelzinho, papel e caneta ali, que funciona. O básico sempre funciona. Às vezes a gente quer ter a melhor plataforma, né, o melhor recurso, o melhor computador, e não, às vezes você tem um simples, ele faz o trabalho dele, né, faz o papel bem feito. Então, independente da idade que vocês têm, comecem, né, invistam, porque o retorno lá na frente vai ser bom, lembrando lá dos benefícios, da importância do slide 1 para vocês terem na vida de vocês. E há investimentos totalmente seguros no mercado, como dito anteriormente, não há, porque, né, tudo oscila, nada é garantido, né? Porém, quanto antes você ter investimentos que acompanhem essa oscilação do mercado, mais seguro você está com o seu dinheiro. E, por fim, estamos chegando aqui no final, como começar a investir? Primeiro, saber o seu estado atual e perfil de investidor. Como assim, Paty? Saber o seu estado atual. Primeiro, fazer o seu orçamento. Em que momento da minha vida eu estou hoje? O orçamento é o que vai te dar clareza, tá? Por isso, o segundo desafio foi faça o orçamento. Porque sem isso, a gente não consegue avançar em nada. A gente vai falar sobre investimentos, tá? Mas quanto você pode investir por mês? Ah, a gente vai falar sobre dívidas, tá? Mas quanto você consegue pagar na negociação da dívida? Vamos falar sobre renda extra, tá? Mas quanto você precisa ganhar na renda extra para conseguir juntar o seu dinheiro, né? Investir ali. Então, sem o orçamento, a sua evolução financeira não anda, né? Você não evolui, tá? Então, primeiro, saber o seu estado atual. Perfil de investidor. Alguém de vocês já ouviram falar sobre perfil de investidor alguma vez? Não. Já ouvi, já ouvi. Já? Você sabe um Normalmente, pouquinho sobre? sim, eles mostram, pelo menos nos bancos digitais, né, quando você vai na opção de investir, ele meio que pede faz algumas perguntas, 4, 5 perguntas, por exemplo. Ah, você pensa em resgatar a médio, a curto, a longo prazo? Você se incomoda, não se incomoda, né, mas você está disposto a correr risco de perder ou você não quer ter percas, entre aspas, né, que seria... E aí ele define, se eu não me engano, um perfil, né, que é conservador, e aí tem um intermediário, Moderado, isso, arrojado. moderado, mas é pouco, eu ouvi falar, mas nada também muito profundo. Não, mas é basicamente isso mesmo, tá certinho. A gente, quando vai investir, é importante, né, aquela coisa da clareza. A gente precisa ter uma base. E qual que é a base que eu preciso seguir? Primeiro, saber quem eu sou, né? Saber em que momento que eu tô e saber em que nível do investimento que eu tô, qual o meu perfil. Então, ali tem 3 tipos de perfis. Perfil, digamos que o seguro, né, eu não lembro o termo agora, o El falou, mas já esqueci. Eu mudo tudo os termos, se você lembrar. Conservador. Conservador, isso. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. O conservador é basicamente o início ali de quem está começando. A renda fixa é aquela pessoa que não quero ter risco, não quero correr risco, eu não quero perder dinheiro, eu só quero ter meu dinheiro ali rendendo, acabou. É o perfil conservador. Não é um perfil ruim. Ah, é ruim? Tá errado? Não, não existe certo e errado nos investimentos, tá, gente? Isso, tenham isso em mente, não existe certo e errado. Existem opções mais viáveis do que outras, mas certo e errado não tem. Então, o perfil conservador é esse. O perfil moderado é aquele que,
eu quero tentar arriscar um pouquinho. Não quero perder, mas quero também tentar arriscar para começar a sentir, ver se eu vou ter algum retorno, se não, né, aquele perfil eu já estou nesse perfil, né, querendo aumentar a renda, então, quando você começa ali, digamos, na renda variável, significa que já deu um estalo que você está mudando o seu perfil de investidor. E o perfil arrojado é aquele que mais da metade do dinheiro dele, dela, está na renda variável. Aquele perfil, não quero, só quero ter lucro, eu quero ser milionário, né, e é isso. Só se vive uma vez, a vida é hoje e acabou, né, então, vou ser feliz é o que tem. Então é o perfil arrojado. Quando você quer se tornar milionário, você vai para ele. E o segundo passo é definir o valor mensal para vocês investir, com base no orçamento de vocês. Qual valor eu posso investir? R$50, R$20, R$100, tá? Então, é importante ter esse valor definido para, primeiro, motivar vocês a atingirem, né, o objetivo de vocês e não virar hábito, né, ter a constância. Hoje a gente consegue já agendar o investimento, né, na própria plataforma, então já consegue deixar agendado ali para automaticamente ele fazer o investimento. E por fim, escolher o título e transferir o valor. Escolher qual o título que vocês querem investir, por exemplo, renda fixa, né, se é CDB, se é CDI, e qual o valor que vocês vão transferir para lá. E por fim, eu quero finalizar a apresentação. Nossa, tagarelei demais. Com essa frase. Essa frase aqui é de um escritor famoso, é um dos meus livros preferidos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. É um dos livros meus preferidos, que fala: a lição é simples. Quem quiser, enfim, anotar, tirar foto, fiquem à vontade. A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns de seus velhos modos de ser e de pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. É o de Harv Eker. Ele é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. É o meu livro de cabeceira favorito. Foi o primeiro livro sobre finanças que eu li. E ele fala muito sobre a mentalidade, o comportamento financeiro. Um segundo livro, até se já posso indicar, é O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro espetacular, que mostra muito essa divisão, né, da mentalidade rica, da mentalidade pobre, né, do conceito ali. Então, é fundamental. Então, o que essa frase significa, né? Justamente isso. Se você quer ter resultados, se você quer ter mais ganhos, a gente precisa se arriscar um pouco mais, com base no conhecimento também que a gente tá. Então, é uma balança. É ter o conhecimento e a aplicação para ver um resultado. Conhecimento e aplicação para ver um resultado, tá bom? Sem conhecimento aplicado, né, não tem o retorno que a gente quer. Às vezes a gente espera muito retorno, mas tem que analisar nós mesmos, né, o quanto de conhecimento eu tenho, o quão preparado eu estou para justamente tentar arriscar um pouquinho. Ô, Paty, um exemplo que você deu aí, o Pai Rico, Pai Pobre, é um conselho que eu dou para quem não gosta de leitura, né? Tem a opção do audiolivro dele no YouTube. Você consegue, eu só consegui fazer a leitura do Pai Rico, Pai Pobre pelo audiolivro, que eu sou péssima em português. E eu não tenho paciência para literatura, literalmente. Eu amo matemática, mas português sou aberração. E amo música, né? Música, áudio, eu sou apaixonada. Então, a estratégia que eu tive para mim fazer leituras de livros é para o áudio e-books. E no YouTube você faz a pesquisa e consegue acompanhar. Eu apaixonei. O Pai É um Rico, Pai livro muito bom, né? Pobre,
Sim, Não o sei se eu Pai tenho Rico, ele Pai aqui. Pobre foi assim, eu apaixonei. Não sei se é o mesmo contexto do e-book em si, do livro, né, de quem lê, mas eu, como eu sou muito áudio, sou muito no áudio, eu apaixonei. Questão da leitura, né, de ouvir a leitura do audiobook Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho uma experiência fantástica, né? E hoje em dia a sociedade, eu acho que ela está muito baseada nisso, pai rico, pai pobre. Por quê? Antigamente, vou falar assim, né? Um resumo por alto. Antigamente, os casamentos eram eternos. Hoje em dia, não. Então, você tem um filho com uma pessoa que você achava que teria que ser para a vida toda, separa, mas o universo te dá a oportunidade de conhecer alguém, né? Alguém para te proporcionar um casamento, uma vida legal. Então, o seu filho, ele passa a ter um pai de uma forma e outro pai de outra forma. Então, eu considero o livro Pai Rico, Pai Pobre na atualidade de hoje, que muitas mulheres, principalmente, estão vivenciando isso, né? De ter filhos, que a origem do filho é de um pai, e a realidade da educação e crescimento daquele filho é de outro homem. Então, eu falo que simila muito isso, pai rico, pai pobre. Então, é um audiolivro muito bacana, muito experiente. Vale a pena vocês fazer leitura ou até mesmo ouvir, porque você cresce a sua mente financeiramente. E E tem um milagre. envolve muito a questão da sessão que a gente fez sobre finanças comportamentais, né? Que envolve muito a questão da educação financeira de cada um, né? Entender a Exatamente. origem, os costumes, a criação de cada um, né? Então, por isso que às vezes muitos casais têm brigas, né? Muitos divórcios se dá porque cada um foi criado de um jeito, foi educado de um jeito, né? E até mesmo o livro O Milagre da Manhã. Quem teve oportunidade ou não, é outro Vai livro ter, é o bônus de todo mundo. que eu super recomendo. O Milagre da Manhã. Gente, eu falo audiobook, porque eu sou muito áudio, né? Não sou muito de ficar lendo. Espetacular. Uma lição de vida, assim, muito gigantesca. E o Milagre da Manhã fala muito sobre a produtividade, sabe? Eu sou procrastinadora, então ajuda muito na questão dos objetivos, das metas, de eu preciso fazer aquilo, vou fazer aquilo. Então é um livro, eu já li o e-book dele, eu sou fã de livro, gente, eu amo livro. O Wellington sabe, não Você posso ver uma lê, né? livraria, Você lê, eu ouço. não posso ver uma livraria, mas fala muito sobre isso, a produtividade, né? O quanto você quer render naquele dia, naquele momento, né? De você ter os seus objetivos. O Pai Rico, Pai Pobre é ótimo, principalmente pelos termos. Eu gostei muito porque eles usam termos simples. Então, assim, primeira leitura, Pai Rico, Pai Pobre. Segunda leitura, O Milagre da Manhã. Terceira leitura, Os Segredos da Mente Milionária. Tá? Porque Os Segredos da Mente Milionária fala um pouco mais, assim, de renda extra, de investimentos, da mentalidade. Então, isso ajuda muito a vocês agregarem ainda mais valor e conhecimento para vocês. É ótimo. Paty, e a questão do milagre da manhã, igual você colocou um ponto aí, mas para mim foi outro ponto muito interessante, foi a questão de ele sofreu um acidente, né? E ele Ó o ficou spoiler. ali. Hã? Ó o spoiler. Não posso contar. Tem gente que não gosta de spoiler. Então tá. Então deixa do jeito que vai. Se não se incomodar, conta.
Pode contar. Para Wellington, mim, você o que leva? Eu sei que o Wellington não... Não, pode falar, relaxa. Para mim, o que me cativou muito na parte do Milagre da Manhã foi a parte de sofrer um determinado acidente, você ficar com uma determinada deficiência que você nunca teve. Eu falo porque eu vivo essa realidade. Hoje eu tenho um desgaste no joelho, então assim, eu amo dança. Gente, eu sou apaixonada com dança. Não é à toa que meu sangue tem uma parte baiana, né? Só Dançarina. que só contrapartida, eu não posso extravagar, porque aí tipo assim, é o fêmur pro lado e a outra parte da perna pro outro. Vai aquela aberração. E ele passou por esse episódio. Só que foi algo mais sério, né? Só tô dando um resumo. Vocês vão descobrir o que aconteceu. E aí ele teve um determinado acontecimento na vida dele, que foi algo muito grave, que a própria mente dele, porque toda pessoa, não sei se vocês já quebrou uma perna, um pé, um braço, alguma coisa. Quando você está em recuperação, você tem medo de fazer o que você fazia antes. Porque como você quebrou, imobilizou ali, você se trava a sua mente de impossibilitar de você fazer determinadas situações. Tipo, você quebrou uma perna e você é corredor. Aí você quebrou, ficou imobilizado ali por 3 meses, você fica aquela trava, eu não posso correr mais. E ele se desafiou a isso. E chegou um ponto que ele descobriu que a questão de tudo era a mente. E não o processo dele ter quebrado uma perna ou algo do tipo. Era a mente milionária. É justamente por isso. Porque foi a mente dele que destravou o acontecimento que ele teve para ele progredir na vida. Exatamente. Foi a questão até que a Rô, né, citou no começo, né, da questão, no caso da negociação, né? Às vezes a gente tem medo, né? Nossa própria mente, eu falo que ela pode ser nossa amiga ou nossa pior inimiga. Ou você lida, né, trabalha nela coisas positivas para você, ou se você trabalha coisas negativas, que ela vai fazer você ter coisas negativas e você, né, precisa realmente trabalhar para não aceitar essas coisas negativas, você pode imergir nisso também, e o que pode piorar, né. Então, às vezes nossa mente é a nossa própria barreira, nossa própria trava, né. Ou queria falar alguma coisa? Não, Ah, tá. Mas vocês têm alguma dúvida? O que que acharam? Gostaram? Não? para que sim, para mim que não tenho noção nenhuma, assim, foi muito esclarecedor. Né? Uhum. Eu também gostei. Eu estou começando agora, né, na renda fixa, mas só de ouvir vocês falando um pouco sobre como é que é a renda variável, dá vontade de olhar, sabe? Eu sei que a gente tem que ter calma, sei, mas dá vontade de olhar, sabe? A gente ouve histórias, né, de famosa bolsa de valores, né, essas coisas todas, e contando um pouco do que a Aline falou, que teve essa experiência, o seu curso que você finalizou, dá vontade de breve, aí, até conversando com vocês, a gente começar a entrar nisso também, né, porque eu sei que é um próximo passo importante para se ter também, né, não é algo que tem que assustar a gente, né, pelo contrário, né. E eu digo e falo, é muito desafiador. Quanto mais você vê ali, é um adrenalina. Não sei se é porque eu sou motoqueira, amo trilha, desafiar ali as montanhas, as estradas ali, eu falo, gente. E a parte da renda variável é justamente isso. É você ver a oscilação do mercado. Hoje você ganha, amanhã você perde.
e contrapartida, depois você vê que o rendimento que você teve, você superou. Porque o rendimento você só vai ter clareza em dezembro, porque é o final do mês de lucros, de que é fechamento. onde vai isso, que é fechamento anual. Porque no próximo ano você vai fechar em cima dos rendimentos que você teve em dezembro. Então, assim, aí quando chega em dezembro que você vê, você fala, nossa, você tem que a clareza, você fala, meu Deus, foi bacana, foi legal. Aí um mês você olha, tá positivo, outro mês tá negativo, e por aí vai, mas quando chega no dezembro você tá positivão, você fala, nossa, ai, é aí que eu quero mesmo. E cada vez você quer se desafiar mais. Não vou falar investir valores altos. Não é valor alto, mas tipo, R$100 que você investe e você começa a ver a evolução dos números. Ai, gente, é muito tentador. É maravilhoso. Eu, como se tenho até que parar de falar, porque eu não sirvo de base. A paixão é grande. E é mesmo, depois que você começa a investir, você acaba pegando o hábito, né? Tendo rotina. Por mais pouquinho que seja assim, você vai criando esse hábito. E o investimento não necessariamente precisa ser para um objetivo alto, né? Grande. Eu falo que o objetivo, a gente geralmente as pessoas quantificam o objetivo de, pô, você comprou uma casa, né? Você comprou um carro, olha, um baita objetivo. Mas não, o objetivo pode ser a compra de uma roupa, a compra de um sapato, né? Ou nem algo material, né? Mas algo mental em si mesmo, né? Investimento em você mesmo pode ser um objetivo. Por exemplo, eu tive um objetivo de fazer um bolo de chocolate. É um objetivo. Precisa do dinheiro? Precisa do dinheiro para quê? Para comprar os ingredientes. Mas pus um objetivo de assistir um filme favorito, né? Então, tudo é objetivo que não necessariamente precisa ter o dinheiro sempre, né, despendendo o dinheiro. E acaba sendo um vício, né? Pode acabar sendo um vício bom, porque você tá investindo em você mesmo. Como eu sempre falo, né, investir em cuidar do próprio dinheiro, cuidar do dinheiro é cuidar de você mesmo.